Tem um movimento bem grandioso assim no Brasil de malabaristas, né? Tipo, não só no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, porque esse ano que eu dei uma estudadinha maior assim tal, eu vejo que tem diversos estilos, né, diferentes de você jogar, de você fazer. Tem uma coisa que me atrai bastante, que é uma linguagem mais tipo dança contemporânea, só que com malabares, entendeu? Nossa, eu acho muito, muito louco. E tem os estilos mais clássicos, enfim, e aí tem muita gente com muitas pesquisas muito diversas e tal, e aí com essas pessoas que eu estive lá nessa convenção, eu não tenho contato com todas as pessoas, mas essas pessoas me abriram portas para conhecer outras pessoas. E eu tenho um contato direto, até com malabaristas que eu nunca vi na vida, provavelmente nunca vou ver. Comecei com as bolinhas, aí depois eu fui, meu primeiro salário, meu primeiro emprego, eu comprei as claves. Só que aí eu achei que eu super ia desenvolver nas claves, que eu ia adorar, que não sei o que e tal, e eu acabei nem gostando tanto, assim. Elas são os brinquedos que eu tenho que eu menos uso. Eu acabo nem brincando muito com elas, assim. Eu acho legal e tal, mas eu acho que elas me machucam muito. Depois disso eu descobri o bambolê, que aí faz uns 5 anos, assim, que foi o que eu mais me dedico, assim, a nível de dedicação de tempo mesmo, assim, de criar uma intimidade maior, assim, com o objeto, né? Então o bambolê, esse objeto que eu tenho, eu acho que é a maior intimidade de todos os objetos da minha vida, assim. E esse último ano de 2020 eu voltei a tentar desenvolver, criar mais essa intimidade com as bolinhas. Elas estando comigo, é muito mais fácil de você brincar, de você se dedicar, né? Tipo, não necessariamente de, tá bom, agora eu vou treinar malabares. Não, não necessariamente, tipo assim, agora a pandemia, né, não tem rolê, mas tipo assim, no rolê você leva e tal, e fica lá gastando, assim, eu acho que é muito de... Até que nível você se propõe a fazer, assim, também, né, tipo... Não necessariamente estabelecer momentos, estabelecer horários e tal, é tipo uma coisa mais dinâmica, assim. A aula de malabares, assim, eu nunca fiz. Nunca fiz. Eu fiz uma oficina uma vez que eu fui numa convenção de malabarismo e circo. E aí tem gente de tudo quanto é lado, né, da América Latina inteira, trazendo suas pesquisas, com todos os objetos, assim, é muito massa, é um ambiente de troca muito poderoso. Meu primeiro contato veio de um amigo que eu conheci, assim, numa viagem, e aí ele tinha 3 bolinhas, levou nessa viagem, e a gente estava, acho que em 11 pessoas, assim, e aí todas as 11 pessoas aprenderam a jogar 3 bolinhas. Então a gente meio que começou todo mundo junto, só que isso faz o quê? Uns 6 anos, assim. Então eu tinha uns 17 para 18, e aí desde então eu não parei mais. Não necessariamente rodar bambolê, você vai rodar na sua cintura, não necessariamente você vai... Não existe regra, entendeu? O malabarismo já existe um pouco mais de regra, de método. Mas o bambolê, pra mim, ele representa mais essa liberdade, assim. Por isso que eu acho que ele é mais difundido ainda enquanto movimento do que o malabarismo, que tem uma visão, querendo ou não, mais rígida, né? Mais de profissão também. Isso é bom, isso é positivo, ao meu ver, assim. É positivo que as pessoas hoje consigam encarar o malabarismo enquanto uma profissão. Você vê lá um malabarista trampando na rua, você fala, porra, esse cara trabalha com isso. Esse é o trabalho dele, ele não tá ali pedindo dinheiro, ele tá ali trabalhando. E você tem alguma pretensão, assim, profissional com malabarismo? Tenho. Atualmente eu estou dando aulas de bambolê para todos os níveis, então para crianças, adultos, idosos. Estou dando aulas online para pessoas que eu nunca vi na vida, também provavelmente nunca vou ver, essa é uma experiência bem legal. E aqui em Americana, que eu estou passando assim um mês, um tempinho assim de férias, estou dando aula também, dei algumas aulas. Eu achei muito massa assim esse caminho de dar aulas e essa possibilidade, né, de encontrar pessoas. É uma possibilidade que o virtual não tem, né? Tipo assim, é massa o resultado das aulas virtuais, eu vejo que as pessoas se dedicam e curtem, e já que elas estão lá na casa delas, meio que, pô, não tem nada para fazer, e aí se você tem um bambolê, tipo assim, você tem 1000 jeitos diferentes de explorar aquele objeto. Enfim, além das aulas, eu penso em desenvolver, assim, um número para apresentações em lugares, né? Eu só fiz isso uma vez e foi meio que no improviso, né? Então, tipo assim, foi uma música e eu me apresentando em cima da música da pessoa, improvisando. Mas aí penso em desenvolver, assim, um número, né? Diversas músicas, enfim, não sei ainda como. Desenvolver um figurino, criar um figurino, costurar um figurino para que eu possa vender apresentações, né? E também na rua, eu também faço malabares na rua. Eu comprei um curso online.
E aí eu ganhei a bola. E aí, tipo assim, faz, sei lá, um mês, sabe, que eu tenho essa bola em casa. E aí, tipo assim, super começando agora, mas tipo assim, pensando que vai ser uma coisa para daqui a alguns belos anos, assim, porque é impressionante o que as pessoas conseguem fazer, né, gente? De criar um efeito completamente de ilusão, assim. Essa bola não dá o efeito de ilusão porque, enfim, ela é azul, mas as bolas transparentes, nossa, e são movimentos muito sutis, né? Tipo assim, o movimento em si ele não é complicado, o movimento é isso aqui. É uma coisinha assim, é super pouco. É positivo o malabarismo tanto nesse sentido do corpo quanto no sentido da mente, assim, né? Porque essa repetição de movimentos, assim, ela vai estimulando também a sua memória. Então tem diversos estudos assim que comprovam que fazer malabares aumenta a parte de massa cinzenta do nosso cérebro. E aí isso é nível de progressão, assim. Então se você faz e para, ela vai parar de desenvolver. Então você não pode parar de fazer, porque senão ela vai regredir. Então, tipo, tem essa parada assim de treinar a cabeça, né? E também treinar a paciência, gente. E humildade. Porque é basicamente a ciência do erro, né? Você não vai conseguir pegar tantos objetos, vai jogar e vai pegar e beleza, assim, nasceu pra isso. O malabarismo nato, não existe isso, né? Existe, pô, velho, existe muita dedicação. Então, a minha pesquisa na universidade, ela é de história do livro e da encadernação, que eu costuro há muitos anos, faço encadernação, trabalho com produção de cadernos, é exatamente. E aí até então era isso que eu queria pesquisar, assim, né? Só que aí, mano, esse ano veio assim igual pra mudar tudo, né? Pra tirar todo mundo do eixo e tal. E aí eu comecei a me dedicar tanto a isso, que eu acho que eu vou mudar, que eu vou desassinar os papéis lá, que eu já assinei. E mudar o tema, assim, aí eu vou tentar encontrar, né? Tipo assim, eu não sei exatamente se vai ser especificamente em relação à história do Malabares ou do movimento circense no Brasil, sei lá. Mas o que eu quero enveredar mais, assim, definitivamente é para o estudo do movimento. Então, talvez história do movimento, história do corpo, nesse sentido. E aí tentar incluir o Malabares nesse espaço, né? Nesse lugar de movimento, de expressão artística, expressão corporal. Tangibilizar mesmo. É. Ó, eu fiz uma pesquisa bastante básica, assim, mais relacionada ao estudo da numerologia com as bolinhas. Porque existe toda uma maneira matemática e numérica de representar as jogadas do Malabares, né? E aí eu fui tentar entender um pouquinho mais sobre isso, assim, né? Porque você vê lá uma sequência numérica e conseguir imaginar o que é aquilo, que movimento que aquilo faz, sabe? Tipo assim, eu consigo hoje entender, eu não consigo executar, né? Tipo assim, as sequências. Você não consegue explicar assim pra gente, mais ou menos? Tipo assim, ó, os números, eles representam tanto a quantidade de objetos quanto a altura que esses objetos são lançados. Então, por exemplo, o número 1 representa uma jogada que é assim, um passe de uma mão para outra. Já o número 2, ele é tipo uma pausa, uma jogada bem pequenininha. O número 3 é essa que cruza, mais ou menos na altura dos olhos. Então, mais ou menos isso aqui é o número 3. O 4 é a mão, uma jogada de uma mão para a mesma mão e não cruza. Os números pares não cruzam e os ímpares cruzam. E aí o 5, ele é como o 3, só que mais alto. Esse é um 5. É uma jogada, uma bola que cruza, só que mais alto. E aí o 6, ele é como o 4, que é de uma mão para a mesma mão. Então isso é um 4, isso é um 6. Ele é mais alto. E aí o 7, o 8 e o 9. Uau! E tal. E aí quando são 3 objetos, por exemplo, a jogada mais básica é a cascata, com 3 bolas, né? A cascata é essa aqui. Que na notação ficaria 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. E aí, para simplificar, a gente chama 3. E com 4 é a mesma coisa. 4, 4, 4, 4, 4, 4. E aí essa jogada tem o nome de fonte.